Ela já tinha batido em 3 portas naquela noite. Em todas, ouviu praticamente a mesma resposta. Não podemos fazer nada agora. O filho estava deitado no banco de trás do carro, respirando com dificuldade. A febre subia. O corpo pequeno parecia frágil demais para suportar aquela dor silenciosa. Ela segurava o volante, mas não dirigia. Só pensava. O hospital público estava lotado. Pessoas espalhadas pelos corredores. Crianças chorando. Adultos exaustos esperando por atendimento. O cheiro de remédio misturado com cansaço. Ela tentou mais uma vez, aproximou-se do balcão. Meu filho precisa de ajuda urgente. A atendente olhou rapidamente para a tela do computador. Senhora, a fila está grande. É preciso aguardar. Aguardar. Mas como esperar quando cada minuto parecia piorar tudo? Ela voltou para o carro. Abriu a porta traseira. O rosto do menino estava pálido. Os olhos quase fechados. Fica comigo. Olha para a mamãe. Ele tentou responder, mas a voz não saiu. Ela sentiu algo que nenhuma mãe quer sentir. Impotência. O estacionamento estava silencioso. A luz amarela dos postes criava sombras longas no chão. A cidade parecia indiferente e anquelador. Foi então que ela pegou o celular. Ficou alguns segundos olhando para a tela. Havia alguém que ela não procurava há anos. Alguém com quem a história não terminou bem. Mas naquela noite, orgulho não salvava vidas. Digitou poucas palavras. Simples. Diretas. Eu preciso de ajuda. Nosso filho está muito mal. Ela hesitou por um instante e apertou enviar. Ela não imaginava que aquela mensagem mudaria tudo. A mensagem foi enviada. Agora só restava esperar. Ela ficou olhando para a tela do celular como se pudesse acelerar o tempo com os olhos. O coração batia forte. Cada segundo parecia mais longo do que o normal. No banco de trás, o filho respirava de forma irregular. Pequenos sons curtos. O peito subindo e descendo rápido demais. Ela tocou a testa dele outra vez. Febre continuava alta. O estacionamento estava quase vazio naquela parte. O hospital seguia cheio por dentro, mas ali fora havia silêncio. Apenas o som distante de uma ambulância cruzando a avenida. O celular vibrou. Estou indo, 2 palavras simples, mas carregadas de significado. Ela não respondeu. Apenas segurou o aparelho com mais força. 20 minutos pareciam impossíveis. Decidiu tentar novamente dentro do hospital. Talvez insistir mais uma vez fizesse diferença. Entrou apressada. As cadeiras estavam todas ocupadas. Algumas pessoas sentadas no chão. Um senhor discutia com um funcionário. Uma mãe tentava acalmar uma criança chorando. Ela voltou ao balcão. Ele está piorando, disse, agora com a voz mais fraca do que firme. A atendente respirou fundo, senhora. Todos aqui estão aguardando. Precisamos seguir a ordem. Não havia frieza na voz, apenas cansaço. Mas isso não diminuía o desespero dela. Ela voltou para o carro. Abriu a porta traseira novamente. Filho, fica comigo. Os olhos dele abriram por um instante. Depois fecharam de novo. Ela sentiu o medo crescer dentro do peito. Não era só preocupação. Era a sensação de que estava perdendo o controle. Faróis apareceram na entrada do estacionamento. Um carro parou ao lado do dela. A porta se abriu. Ele desceu rapidamente. O pai. Fazia anos que não se falavam além do necessário. A separação foi difícil, cheia de silêncio e decisões mal resolvidas. Mas naquela noite, não havia espaço para passado. Ele se aproximou do carro, olhou para o filho e tudo mudou no rosto dele. Há quanto tempo ele está assim? Desde o fim da tarde, piorou agora à noite. Ele não discutiu. Não perguntou por que ela demorou a chamar. Apenas agiu. Coloca ele no meu carro. Ela hesitou. A fila. Ele respondeu firme. Mas calmo, a gente não vai esperar aqui. Enquanto acomodava o filho no banco traseiro do próprio carro, ele fez uma ligação. Falava baixo. Objetivo. Preciso de um favor. É urgente. Ela percebeu que não estavam indo para outro hospital público.
estavam mudando de direção. Eu não tenho dinheiro para a clínica particular, ela disse, quase sussurrando. Ele manteve os olhos na estrada. Isso a gente resolve depois. Cidade parecia diferente naquela madrugada. Sinais, a sensação de que o mundo inteiro estava dormindo. Enquanto o dela estava em alerta máximo, ela observava o filho pelo retrovisor. Respiração ainda difícil. Mas agora havia movimento. Havia ação. Chegaram à clínica. A porta já estava aberta. 2 profissionais aguardavam na entrada. Menino foi levado imediatamente, sem formulários demorados, sem espera. Ela ficou parada na recepção. As mãos tremiam, corpo cansado. O pai estava ao lado dela, em silêncio. Pela primeira vez em anos, estavam do mesmo lado da mesma luta. Minutos depois, a porta se abriu. O médico saiu, olhou para os dois e disse, com calma, vocês chegaram a tempo. Ela sentiu o ar voltar aos pulmões, como se tivesse passado a noite inteira sem respirar. Mas ela ainda não imaginava que aquela decisão de pedir ajuda não salvaria apenas o filho. Mudaria algo muito maior do que aquela madrugada. O quarto estava silencioso. A luz branca refletia nas paredes claras. O som mais constante era o do monitor cardíaco, marcando o ritmo da respiração do menino. Agora estável. Agora seguro. Ela estava sentada ao lado da cama, segurando a mão dele com cuidado, como se ainda tivesse medo de que qualquer movimento pudesse mudar aquela estabilidade. O pai permanecia do outro lado. Os dois não se olhavam muito, mas também não se afastavam. Era como se a urgência tivesse apagado temporariamente todos os conflitos antigos. O médico retornou. Alguns minutos depois, explicou com calma. A infecção evoluiu rápido, mas algumas horas sem medicação adequada. E poderia ter se agravado bastante. Ela ouviu cada palavra com atenção. Não pensava no que poderia ter acontecido, pensava apenas que chegaram a tempo. O pai fez perguntas objetivas: tratamento, tempo de internação, cuidados necessários. Ela observava, percebia algo que talvez nunca tivesse visto com clareza antes. Ele também estava com medo. Só expressava de forma diferente. Quando o médico saiu, o silêncio voltou a ocupar o quarto. Ela falou primeiro. Eu quase não mandei mensagem. Ele respirou fundo. Ainda bem que mandou. Simples assim. Sem julgamento. Sem cobrança. A madrugada avançava lentamente. Ela lembrava das vezes em que enfrentou dificuldades sozinha. Consultas, febres, noites mal dormidas, decisões tomadas sem apoio. Mas naquela noite, algo foi diferente. Não era apenas ajuda financeira. Era presença. O menino se mexeu levemente na cama. Abriu os olhos por alguns segundos. Confusos no início. Depois, focaram nela. Mamãe, a voz saiu fraca. Ela se inclinou rapidamente. Eu estou aqui. Ele tentou sorrir. Foi pequeno, mas suficiente. O pai se aproximou da cama. Ei, campeão. O menino olhou para ele também. Havia reconhecimento. Havia segurança. Naquele instante, nenhuma mágoa antiga parecia importante, porque a única coisa que realmente importava estava respirando ali, entre os dois. Horas depois, quando o menino já dormia profundamente, ela saiu do quarto para tomar um pouco de ar. O corredor estava quase vazio. Ela encostou na parede e, finalmente, deixou as lágrimas caírem. Não de desespero, mas de alívio. Ele apareceu ao lado dela, sem dizer nada. Ficaram ali, em silêncio, até que ela perguntou: por que você veio tão rápido? Ele demorou alguns segundos antes de responder. Porque, independente de qualquer coisa, ele é meu filho. E você não precisava passar por isso sozinha. Frase não era dramática. Era sincera. Talvez aquela noite não resolvesse todos os problemas entre eles, mas mudava algo essencial. A ideia de que estavam separados demais para agir juntos. Naquela madrugada, ela entendeu algo importante. Pedir ajuda não era sinal de fraqueza.
Era coragem. Se tivesse escolhido o orgulho, se tivesse decidido esperar, se tivesse permanecido em silêncio, o desfecho poderia ter sido outro. Ela voltou para o quarto. Sentou novamente ao lado da cama. Segurou a mão do filho e percebeu que aquela mensagem enviada quase por impulso não salvou apenas uma vida, reabriu uma porta, uma possibilidade, uma nova forma de enfrentar o futuro. Porque às vezes, a maior transformação não acontece no momento do desespero. Acontece quando alguém decide não lutar sozinho. O amanhecer chegou devagar. Luz suave entrou pelas frestas da janela do quarto da clínica. O menino dormia tranquilo. A febre havia baixado. A respiração estava regular. Ela passou a noite quase inteira, acordada, observando, como se ainda precisasse ter certeza de que ele estava realmente bem. Pai trouxe 2 cafés da pequena máquina no corredor. Entregou um a ela. Você precisa descansar um pouco. Ela balançou a cabeça. Depois, mas havia algo diferente entre eles. Não era como antes. Não havia tensão no ar. Havia maturidade. Havia entendimento. O médico voltou no início da manhã. Ele reagiu bem ao tratamento. Vamos manter observação por mais um dia. Ela agradeceu, com a voz mais firme agora. O susto tinha passado, mas a noite ainda ecoava dentro dela. Quando o menino acordou, parecia mais consciente. A gente tá onde? Ela sorriu. Em um lugar que cuida bem de você. Ele olhou ao redor, depois para os dois, e perguntou algo simples. Vocês brigaram? Os dois se entreolharam. Um silêncio rápido. O pai respondeu: não. A gente só ficou preocupado. O menino assentiu, como se aquilo fosse suficiente, e talvez fosse, naquele momento, ela percebeu algo importante. Por mais que a separação tivesse sido necessária, no passado, eles ainda eram uma equipe quando o assunto era o filho. E talvez sempre fossem mais tarde. Enquanto o menino assistia a desenhos na televisão do quarto, os dois conversaram no corredor. Sem acusações, sem levantar o tom. Falaram sobre rotina, sobre consultas, sobre responsabilidades que poderiam ser divididas. Melhor, era uma conversa prática, mas carregada de significado. Não estavam discutindo o passado, estavam organizando o futuro. Eu devia ter participado mais, ele disse em determinado momento. Ela respirou fundo. A gente errou dos dois lados. Não era um pedido de desculpas formal, mas era reconhecimento. Naquela noite difícil, algo ficou claro para os dois. O orgulho quase custou caro demais. Quando o menino recebeu alta no dia seguinte, caminhou devagar até a saída, ainda fraco, mas sorrindo. O pai carregava a mochila. Ela segurava a mão dele. Na porta da clínica, ele perguntou: quem vai me levar para casa? Os dois sorriram. Nós dois, responderam ao mesmo tempo. Caminho de volta foi silencioso, mas não desconfortável. Era um silêncio diferente, mais leve. Ela olhava pela janela, refletindo. Se não tivesse enviado aquela mensagem, se tivesse decidido enfrentar tudo sozinha, talvez ainda estivesse esperando em uma fila. Talvez estivesse vivendo um arrependimento impossível de apagar. Mas naquela madrugada, ela escolheu pedir ajuda. E essa escolha mudou tudo. Não apenas salvou o filho, reorganizou uma família. Nem sempre as histórias voltam a ser como antes. Nem sempre há reconciliação romântica. Mas às vezes, há algo ainda mais importante: respeito, presença, parceria. E ela entendeu, naquele momento, que força não é carregar tudo sozinha. Força é saber quando dividir o peso. Enquanto estacionavam em frente à casa, o filho disse: foi assustador, mas eu gostei que vocês ficaram juntos. Ela sentiu o coração apertar. Porque às vezes, as crianças entendem mais do que os adultos imaginam. E naquela noite, não foi apenas a saúde dele que se recuperou. Foi algo dentro deles também. Os dias seguintes foram mais tranquilos. O menino voltou para casa. A febre desapareceu. A energia, pouco a pouco, começou a retornar.
Mas enquanto ele se recuperava, outra preocupação crescia silenciosamente. A conta da clínica. Ela tentou não pensar nisso nos primeiros dias. O importante era que ele estava bem, respirando, brincando novamente, dormindo sem dor. Mas a realidade sempre encontra espaço. Uma tarde, o pai apareceu com alguns papéis nas mãos. Eu já resolvi uma parte, disse. Com calma, ela olhou para os documentos. Os números eram altos, mais altos do que ela imaginava. Você não precisava fazer isso sozinho, ela falou. Ele respondeu com simplicidade. Eu não fiz sozinho, eu fiz como pai. Não havia cobrança na voz dele, mas havia verdade. Ela sentou à mesa. Pensou nas contas da casa, no trabalho, nas despesas acumuladas. A clínica tinha sido rápida e eficiente, mas o custo era real. Eu posso parcelar minha parte, ela disse. Ele assentiu. Gente organiza. Era estranho ouvir aquilo. Durante muito tempo, tudo tinha sido eu, minhas contas, minhas decisões, minhas preocupações. Agora havia divisão, não apenas financeira, emocional, responsável. Nos dias seguintes, começaram a ajustar a rotina. Ele passou a buscar o filho 2 vezes por semana. Acompanhou uma consulta de retorno. Participou de decisões médicas, pequenos restos a mais significativos. O menino percebeu. Você vem amanhã também? Ele perguntava ao pai. Venho, e vinha. Uma noite, enquanto organizava os remédios na mesa, ela parou por alguns segundos. Pensou naquela madrugada, no estacionamento, na mensagem enviada, quase com culpa, e percebeu algo importante. Se tivesse esperado a ajuda do sistema, talvez ainda estivesse esperando. Mas ao pedir ajuda a alguém que fazia parte da história do filho, abriu uma porta que sempre esteve ali. A clínica enviou o plano. Final de pagamento, eles dividiram. Sem discussão, sem disputa. Não era sobre dinheiro, era sobre responsabilidade compartilhada. Uma tarde, enquanto o menino desenhava na sala, ela recebeu uma mensagem inesperada. Era da assistente social da clínica. Havia um programa de apoio para famílias que enfrentavam emergências médicas. Parte do valor poderia ser reduzido. Ela leu 2 vezes, para ter certeza. Não era um milagre, mas era alívio. Ela enviou a notícia para ele. A resposta veio rápida. Então, a gente vai sair dessa mais rápido. A frase simples trouxe algo que ela não sentia há muito tempo. Parceria verdadeira. Naquela noite, o filho perguntou. Eu fiquei muito doente? Ela se sentou ao lado dele. Ficou. Mas a gente cuidou. Ele pensou por alguns segundos. Bok. E se cuidarão. Juntos, ela sorriu. Porque era exatamente isso. Talvez a doença tenha sido assustadora. Talvez a madrugada tenha sido a mais difícil da vida dela. Mas algo maior nasceu ali. Cooperação, respeito, reconstrução. Nem sempre as histórias de separação terminam com reconciliação romântica. Mas algumas terminam com algo mais maduro. Responsabilidade compartilhada. Ela olhou para o filho, dormindo, naquela noite, e entendeu, a maior mudança não foi financeira, nem estrutural. Foi emocional. Ela não estava mais sozinha. E tudo começou com uma mensagem enviada no momento mais vulnerável da vida dela. Às vezes, o que parece desespero é apenas o início de uma reconstrução silenciosa. A rotina começou a se reorganizar. Consultas marcadas, horários ajustados, responsabilidades divididas. O menino parecia recuperado. Mas quem já passou por uma madrugada como aquela sabe, o medo não desaparece de uma vez. Ele fica silencioso, observando. Algumas semanas depois, em uma tarde comum, ela recebeu uma ligação da escola. O coração acelerou imediatamente. Senhora, ele não está se sentindo bem. A frase foi suficiente para que a respiração ficasse curta. Não era febre alta, não era emergência, mas era suficiente para despertar o trauma recente. Ela avisou o pai, sem hesitar. Ele respondeu rápido. Estou indo também. Na escola, o menino estava sentado na enfermaria, pálido, mas consciente. É só dor de cabeça menos a enfermeira. Ela se ajoelhou na frente dele.
Tá doendo muito? Ele balançou a cabeça. Um pouco. Mas o medo dela era maior do que a dor dele. Era a memória da madrugada. Era a sensação de quase perder. O pai chegou minutos depois. Os dois trocaram um olhar, rápido, sem pânico, sem drama, mas atentos. Levaram o filho ao médico, exame simples, nada grave, desidratação leve. O médico sorriu. Ele está bem, só precisa descansar e beber mais água. Ela sentiu o corpo relaxar lentamente. Percebeu que estava prendendo a respiração desde a ligação. Na volta para casa, o carro estava silencioso. O menino dormia no banco de trás. Ela falou primeiro: "Eu achei que estava acontecendo tudo de novo." Ele assentiu. "Eu também." Não era exagero. Era reflexo. Quando algo quase dá errado uma vez, a mente aprende a temer qualquer sinal. Mas algo era diferente agora. Ela não enfrentou aquele susto sozinha. Ele estava ali, desde o primeiro minuto, sem precisar insistir, sem precisar implorar. Quando chegaram em casa, o menino acordou mais animado. "Eu falei que era só dor de cabeça." Eles sorriram. Às vezes, as crianças são mais resilientes do que os adultos. Naquela noite, depois que ele dormiu, ela ficou pensando. O susto daquela tarde não foi sobre doença. Foi sobre medo. Medo de voltar ao ponto zero. Mas também foi um teste. E passaram por ele juntos. Ela percebeu que confiança não se reconstrói com promessas. Se reconstrói com presença. Ele poderia ter ignorado a mensagem. Poderia ter dito que não era nada. Mas foi sem questionar. Sem adiar. Isso muda tudo antes. Qualquer dificuldade parecia um peso individual. Agora era compartilhado. Ela não sabia o que o futuro traria. Doenças voltam. Problemas surgem. A vida nunca fica completamente estável. Mas uma coisa estava diferente. Ela não tinha mais medo de pedir ajuda. E ele não tinha mais medo de oferecer. Às vezes, o verdadeiro milagre não é a cura imediata. É a reconstrução silenciosa de uma parceria. E naquela tarde simples, com uma dor de cabeça que não era grave, eles perceberam que estavam mais fortes do que antes. Não porque o medo desapareceu, mas porque aprenderam a enfrentá-lo juntos. Os meses passaram. A rotina já não era mais instável. Consultas em dia, escola organizada, responsabilidades divididas. A vida não era perfeita, mas era equilibrada. Uma tarde, enquanto aguardava o filho sair da escola, a coordenadora se aproximou. "Posso conversar um minuto com você?" Ela sentiu aquele leve aperto no peito. Mas não era medo. Era costume. Entraram na sala da coordenação. "Queremos organizar um encontro com os pais para falar sobre saúde infantil e emergência médica menos", disse a coordenadora. "E gostaríamos que você participasse." Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Sim, muitos pais não sabem como agir em momentos críticos. Sua experiência pode ajudar outras famílias." Ela respirou fundo. Nunca pensou naquela madrugada como algo que pudesse ensinar alguém. Para ela, foi apenas sobrevivência, mas talvez fosse mais. Na semana seguinte, ela estava em frente a um pequeno grupo de pais. Nada formal demais, apenas cadeiras organizadas em círculo. Ela falou com calma. Sobre sinais que ignoramos. Sobre medo. Sobre orgulho. Sobre pedir ajuda. Não dramatizou, não exagerou. Falou como mãe. No final, uma mulher levantou a mão. "Eu sempre tento resolver tudo sozinha. Tenho medo de incomodar as pessoas. Mas ouvindo você, eu percebi que isso pode ser perigoso." Ela sorriu com gentileza. Eu também pensava assim. Do lado de fora da sala, o pai esperava com o filho. Quando ela saiu, ele perguntou: "Como foi? Diferente?" Ele sorriu. "Você foi corajosa naquela noite." Ela olhou para ele. Nós fomos. O menino segurava um desenho na mão. Era simples. 3 figuras de mãos dadas. "Fiz para vocês." Ela sentiu o coração apertar. Não era sobre recomeçar um relacionamento antigo. Era sobre construir algo novo, mais consciente, mais maduro, mais forte. Naquela noite,
Enquanto organizava as coisas em casa, ela percebeu algo importante. Durante muito tempo, ela confundiu força com silêncio. Achava que ser forte era suportar tudo sozinha. Mas aprendeu que força verdadeira é saber dividir o peso. Pedir ajuda não diminui ninguém, aproxima, conecta, salva-no. Pai passou a participar mais ativamente da vida do filho. Não por obrigação, mas por escolha. E isso faz diferença. O menino crescia observando algo fundamental. Adultos podem errar, podem se afastar, mas também podem reconstruir. E talvez essa tenha sido a maior lição de todas. Não foi a clínica, não foi o susto, não foi a conta. Foi o entendimento de que família não é ausência de conflito, é presença na dificuldade. Algumas noites ainda traziam lembranças daquela madrugada. Mas agora, quando o medo aparecia, ele não era solitário. Era compartilhado. E isso muda tudo, porque às vezes a ajuda que a gente pede no desespero não resolve apenas um problema, reorganiza destinos algum tempo depois. Aquela madrugada já não parecia tão próxima, mas também não era esquecida. Ela ainda lembrava da luz amarela do estacionamento, do silêncio pesado dentro do carro, da hesitação antes de apertar enviar. Algumas decisões duram segundos, mas mudam anos. O menino crescia, mais saudável, mais forte e, principalmente, mais seguro. Uma tarde comum, enquanto organizavam fotos antigas no celular, ele encontrou uma imagem tirada na clínica. Ele estava deitado na cama, ainda com aparência frágil. Eu fiquei assim? Ela sentiu. Ficou. Mas foi só por um tempo. Ele ficou em silêncio. Depois perguntou algo simples. Você ficou com medo? Ela sorriu de leve. Muito. Ele pensou por alguns segundos. Mas você pediu ajuda. Frase ficou no ar. Porque era exatamente isso. Ela pediu ajuda. Mesmo com orgulho ferido. Mesmo com passado mal resolvido. Mesmo com medo de ouvir um não. E talvez essa tenha sido a maior coragem da vida dela. Não foi enfrentar o hospital. Não foi enfrentar a conta. Não foi enfrentar o passado. Foi enfrentar o próprio silêncio. O pai continuava presente. Não como antes. Não como casal. Mas como parceiro na missão mais importante. Criar alguém. E criar bem. Um jantar simples. Algumas semanas depois, o menino olhou para os dois e disse: Eu gosto quando vocês estão juntos. Eles se entreolharam. Sem constrangimento, sem promessa, impossível. Apenas entendimento. Nem todas as histórias terminam com reconciliação romântica, algumas terminam com algo mais sólido. Respeito reconstruído, confiança recuperada, parceria consciente. Naquela noite, depois que o filho dormiu, ela ficou alguns minutos sentada na sala, em silêncio, pensando em como tudo poderia ter sido diferente. Se tivesse esperado mais, se tivesse decidido não incomodar, se tivesse deixado o orgulho vencer, talvez estivesse vivendo outra realidade. Mas não estava. Porque, em um momento de desespero, ela escolheu agir. E essa escolha salvou mais do que uma vida. Salvou uma estrutura, reorganizou uma família. Ensinou algo que o filho levará para sempre. Pedir ajuda não é fraqueza, é responsabilidade. É amor. Às vezes, a gente acredita que o maior milagre é a cura. Mas, olhando para trás, ela entendeu que o verdadeiro milagre foi outro. Foi perceber que ninguém precisa atravessar a madrugada sozinho. O medo continua existindo. Os desafios continuam aparecendo. A vida não ficou perfeita, mas ficou compartilhada. E isso muda tudo. Se aquela mensagem não tivesse sido enviada, talvez essa história não tivesse final. Mas foi. E hoje, sempre que o celular vibra, ela lembra, algumas notificações são apenas mensagens. Outras são pontos de virada. E tudo começou com 4 palavras digitadas em um estacionamento silencioso.
Eu preciso de ajuda. Anos depois, aquela madrugada ainda existia na memória dela. Não como trauma, mas como marco em algumas noites. Mudam o rumo da vida sem fazer barulho. Ela às vezes acordava no meio da madrugada, caminhava até o quarto do filho e o observava dormir. Respiração tranquila, corpo sereno, e pensava em como tudo poderia ter sido diferente. Não era dramatização, era consciência. Naquela noite, ela quase escolheu o silêncio correr. Escolheu esperar, quase escolheu não incomodar, mas decidiu agir. E essa decisão ecoou muito além daquele estacionamento. O filho cresceu, saudável, forte, com uma lembrança vaga daquele dia, mas com uma certeza muito clara. Ele nunca esteve sozinho. O pai continuou presente. Não como antes, mas melhor do que antes, com responsabilidade, com constância, sem promessas vazias. A relação entre eles nunca voltou a ser romântica, mas se transformou em algo mais estável, respeito, diálogo, parceria. Às vezes, reconstruir não significa voltar ao que era. Significa criar algo mais maduro. Ela aprendeu que força não é carregar tudo sozinha. Força é saber quando dividir o peso. Aprendeu que orgulho pode ser perigoso, que silêncio pode custar caro e que pedir ajuda não diminui ninguém. Na verdade, aproxima. Uma tarde, já alguns anos depois, o filho perguntou algo inesperado. Mamãe, qual foi o dia mais difícil da sua vida? Ela pensou por alguns segundos. Lembrou do estacionamento, da luz amarela, da tela do celular e respondeu com calma. Foi uma noite em que eu aprendi a não ter medo de pedir ajuda. Ele sorriu, sem entender completamente, mas entendendo o suficiente, porque as crianças percebem quando são amadas. Mesmo sem saber os detalhes, ela percebeu que aquela madrugada não foi apenas sobre doença, foi sobre decisão, sobre humildade, sobre coragem silenciosa. Às vezes, o que salva uma vida não é apenas o hospital, é a atitude, é o gesto, é a mensagem enviada no momento certo. E ela nunca mais teve medo de apertar. Enviar, porque entendeu que ninguém foi feito para atravessar o escuro sozinho. O mundo continua difícil, emergências continuam acontecendo, desafios continuam surgindo, mas agora, quando algo parece grande demais, ela não hesita. Ela liga, ela chama, ela compartilha, porque naquela madrugada ela aprendeu algo que levará para sempre. O verdadeiro milagre não foi apenas chegar a tempo. Foi entender que pedir ajuda também é um ato de amor. E foi isso que realmente salvou aquela história.